Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Olá, boa noite. A Secretaria Municipal de Saúde, órgão gestor do Sistema Único de Saúde, realiza nesta noite audiência pública para divulgar as ações de saúde e fazer a prestação de contas dos recursos destinados à área referente ao terceiro trimestre de 2010. O relatório contém, dentre outros, dados sobre o montante e fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada. A realização desta audiência é uma exigência do artigo 12 da Lei Federal número 8.689, de 93, que dispõe sobre a obrigatoriedade do gestor do Sistema Único de Saúde prestar contas trimestralmente ao Conselho de Saúde e à Câmara Municipal. A audiência é aberta ao público e, assim como as autoridades presentes, as pessoas que participarem poderão fazer perguntas sobre o assunto exposto. Os trabalhos dessa audiência pública serão transmitidos na íntegra pela TV Câmara, canal 96 do Sistema a Cabo, Sistema NET, e também pela Web TV no endereço eletrônico www.câmaraaracatuba.com.br. Agora, de fato, terá início a audiência pública de saúde e o comando dos trabalhos é da presidente desta casa, a vereadora Edna Flor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite às pessoas presentes aqui na Câmara Municipal. Peço licença para cumprimentar todos os profissionais da área de saúde aqui presentes, em nome do Dr. Creso Machado. Quero também cumprimentar as pessoas que nos acompanham em suas casas, pela TV, pelo rádio ou pela internet. A todos e todas, boa noite. Na verdade, uma retificação apenas pela TV e pela internet, né? No rádio, nós não estamos tendo a transmissão neste momento. Nesta data, a Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública de nosso município realiza a audiência pública prevista no artigo 12 da Lei Federal 8689, de 93, a fim de expor as ações de saúde pública e prestação de contas dos recursos destinados à área, conforme determina o disposto nesta lei. Esta audiência pública foi solicitada por ofício do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Aparecido Sério da Silva. O artigo 12 da Lei Federal 8.089/93 dispõe que o gestor do Sistema Único de Saúde, em cada esfera de governo, apresentará trimestralmente ao Conselho de Saúde correspondente e em audiência pública, nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas respectivas, para análise e ampla divulgação, relatório detalhado, contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados às auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada. Hoje, o Dr. Osmar Aparecido Coog, secretário de Saúde do município, fará uma exposição sobre o seu relatório de gestão envolvendo as contas e recursos da saúde, oferta e produção de serviços e quantas auditorias iniciadas ou concluídas referentes ao terceiro trimestre de 2010. Informamos a todos que, nos termos da Resolução 1722 de 2009,
que dispõe sobre a realização de audiências públicas no Poder Legislativo, a ordem a ser seguida na apresentação do relatório será a seguinte. Inicialmente, o senhor secretário fará a sua exposição em até 30 minutos, ou, a pedido dele, podendo ser prorrogado este tempo. Concluída a exposição do senhor secretário, os membros dos poderes legislativo ou do Ministério Público ou ainda do Judiciário, se presentes, e os demais participantes dessa audiência poderão fazer suas perguntas relacionadas ao assunto. Para isso, cada pessoa interessada terá o tempo de 2 minutos para formular perguntas através do microfone próprio. E o senhor secretário ou alguém da assessoria a quem ele delegue terá até 3 minutos para as suas respostas. Lembramos que os convites e toda a divulgação dessa audiência foi de responsabilidade da Secretaria de Saúde e Higiene Pública do município. Antes de passarmos a palavra ao senhor secretário, nós queremos cumprimentar os vereadores e a vereadora presente, cumprimentar o vereador Rivael Papinha, o vereador Olair Bosco, as vereadoras Durvalina Garcia, a vereadora Tiesa, também o vereador Arlindo Araújo, já presente, e os secretários municipais que estiverem presentes, nós convidamos que, se quiserem, venham tomar assento aqui à frente. Estou visualizando aqui o secretário Tadami Kawata, ex-vereador e ex-presidente deste legislativo também. Mas, a exemplo dele, outros secretários presentes, e a gente pede aí a colaboração na medida que cheguem, alguém do público, por favor, possa nos ajudar indicando, né, para que, se quiser, possa chegar aqui à frente e sentar-se aqui no plenário. Passamos, então, a palavra ao secretário municipal de saúde, doutor Osmar. Boa noite a todos. Nesse momento, eu gostaria de saudar e cumprimentar a presidente dessa casa, a senhora Edna Flor, os vereadores Durvalina, Olair Bosco, Rivael Papinha, Arlindo Araújo e a vereadora Tiesa. Realmente é mais um momento de satisfação e por termos essa oportunidade de apresentar o relatório desse trimestre e, ao mesmo tempo, poder sanar algumas dúvidas ou poder dialogar e, dessa forma, poder passar as informações da Secretaria da Saúde. Também gostaria de agradecer imensamente a todos os diretores, os chefes presentes da Secretaria de Saúde e os demais presentes. Nós temos, na verdade, eu fiquei sabendo agora de alguma alteração, né, no tempo, que nós tínhamos normalmente 1 hora para a explanação, e me parece que teve alguma alteração. Foi na legislação. Mas de 30 minutos. Mas a gente pode prorrogar. Tá. Então, o que é que eu fiz, assim, rapidamente? Procurei projetar, ou vou procurar projetar, o que está colocado na nossa impressão aqui com relação ao relatório do trimestre. E, desta forma, acho que todos poderão aproveitar ou ter uma visão melhor. Atendendo, então, aos preceitos do artigo 12, da Lei 8689, de 27 de julho de 93, previamente agendado e divulgado na imprensa local, cumpre-nos estar presentes nesta egrégia Câmara dos Vereadores, em audiência pública para tecer explicações sobre as ações e políticas da saúde desenvolvidas em nosso município referente ao 3º trimestre do ano de 2010. Da evolução do plano de metas e também relatar sobre a gestão e controle financeiro no que diz respeito aos recursos destinados à saúde que compõem o Fundo Municipal de Saúde. Esclarecemos que o Sistema Único de Saúde é financiado nos termos do artigo 195 da Constituição Federal do Brasil, com recursos de orçamento da Seguridade Social da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes, de acordo com o artigo 198 da Constituição Federal. E é de responsabilidade das 3 esferas do governo, e cada um deve assegurar o aporte de recursos financeiros ao respectivo Fundo de Saúde. Os recursos repassados pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, por programas no terceiro trimestre de 2010, importaram num total bruto de R$ 5.874.126,85, com os descontos no valor de R$ 88.250,67, restando um total líquido de R$ 5.785.876,18. E foram distribuídos da seguinte forma. Nós temos aí o centro de especialidade, no trimestre 26.400, financiamento ao centro de referência em saúde do trabalhador, 90 mil, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, 214.500, FAEC, mamografia para rastreamento, 52.605, programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição, 20 mil, limite financeiro de média e alta complexidade, 2.803.300, o piso da atenção básica, 815.143,50, agentes comunitários, 371.070, incentivo de implantação aos núcleos de apoio à saúde da família, o NASF, 80 mil, núcleos de apoio à saúde da família, 240 mil. Assistência farmacêutica básica, R$ 138.930,54. Farmácia popular, 30 mil. Saúde bucal, 103 mil. Saúde da família, 675.200. HIV/AIDS, fórmula infantil adicional, 9.506,01. Piso fixo da vigilância e promoção da saúde. Nós tivemos, nesse trimestre, não foi repassado. Ações estruturantes da vigilância sanitária, que acumulou também, agora a gente fala acumulado no ano, 44.093. Piso estratégico, 13 mil acumulado, R$ 95,53. Piso estratégico, gerenciamento de risco, 11.805,67, acumulado também. Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza H1N1, 26.184. Incentivo no âmbito nacional de HIV/AIDS e outras DSTs, 90.036. Teto financeiro da epidemiologia e controle de doenças adicionais, acumulado R$ 37.235,88. No trimestre, com relação a esses programas, nós tivemos R$ 5.785.876,18. Acumulou no ano 17.248.053,40. Os recursos oriundos de receitas próprias do município, que integram o Fundo Municipal, no terceiro trimestre, estabeleceu um total de R$ 10.233.812,78. Total de receitas próprias, de impostos, transferências apropriadas na saúde acumulado no exercício foi de R$ 146.657.069,19. E o valor acumulado líquido no mesmo período foi de 32 milhões, aqui está errado, né? 320, aqui está,
Aqui está desculpa, aqui é 32.461.590,91. Tem um zero a mais aí logo depois do correspondendo a 22,13%. Despesas produzidas e pagas no terceiro trimestre do ano de 2010 pelos prestadores contratados que detêm concessão de serviços públicos de saúde, acrescido da manutenção geral da Secretaria Municipal de Saúde, importaram R$ 8.550.930,85, conforme planilha a seguir. Então, o relatório da gestão financeira de 2010, do terceiro trimestre. Eu vou dizer, então, para não comentar muitos números, os prestadores, enfatizar os prestadores e o valor do trimestre, né? Então, a APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, no trimestre, R$ 23.280,30. Faculdade de Odontologia, R$ 19.239,32. Centro de Oncologia Bucal, R$ 2.547,48. Laboratório de Patologia, R$ 77.128,25. Laboratório de Análises Clínicas, R$ 177.795,50. Outro laboratório agora, São Lucas, R$ 41.706,53. Centro de Urologia, R$ 82.560. Laboratório Trianon, R$ 95.020,86. Tomossom, R$ 151.166,68. O Centro de Assistência, o CAUE, os excepcionais, R$ 10.712,81. DIMEM, Medicina Nuclear, R$ 239.929,06. Hospital Ritinha Prates, internação hospitalar, R$ 389.625,98. Ritinha Prates, de contratos, R$ 48.048,60. Benedita Fernandes, R$ 700.100,55. CAPES AD, R$ 195.800,04. Instituto da Visão, R$ 20.362,23. O prestador de Buritama, que seria o trailer móvel, R$ 33.843,69. Hospital da Mulher, R$ 159.633,45. Serviço de anestesias, R$ 90.000. Transferência federal do programa, R$ 371.070. E farmácia popular, R$ 30.000. O NASF, 320.000. Programa de saúde bucal, transferência federal, 103.000. O PSF, transferência federal também, 675.200. O total no trimestre, para esse relatório dos prestadores contratados, foi de R$ 4.057.771,33. Manutenção geral da Secretaria, R$ 4.493.159,52. O total das despesas no período, nesse trimestre, R$ 8.555.930,85. Depois nós entramos aqui no relatório da Pro Santa Casa 2. Pro Santa Casa 2, que teve início em 24 de 12 de 2008, até a data de 12 de 11 de 2010, este programa atendeu 699 pacientes
em procedimentos de cirurgias de média e alta complexidade, com valor executado de R$ 1.216.842,94, com recursos próprios do município, de acordo com a planilha em anexo. Para o convênio celebrado entre a Secretaria e a AVAP, está aqui em cima. Isso. Foi pago no período de 25/5/2009 até 4/11/2010, um total de R$ 24.028.645,64, sendo R$ 6.542.612,57 provenientes de recursos federal. Transferência: R$ 17.486.33,07, recursos do município, de acordo com as informações da Secretaria da Fazenda, e segue anexo planilha demonstrativa do convênio. Produção de serviços da unidade de saúde do município, administração direta no terceiro trimestre. Nós temos aqui, a Secretaria Municipal recebeu no terceiro trimestre de 2010, 21 novos mandados de segurança e ações ordinárias impetradas por usuários do sistema de saúde, com assistência judiciária da Procuradoria do Estado. Os gastos na aquisição de medicamentos e insumos hospitalares que não fazem parte dos protocolos de conduta do Ministério da Saúde e não são padronizados, atendendo liminares proferidas em mandados de segurança, importaram, no terceiro trimestre de 2010, R$ 378.251,61. São despesas extra-orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde, para os quais o município não recebe recurso. O Hospital da Mulher registrou, no terceiro trimestre, 370 internações clínicas, 223 partos, sendo 118 cesarianas, 105 partos normais, 2.738 atendimentos ambulatoriais e 1.439 mamografias. Nas atividades da vigilância, foram registrados 32 casos de dengue confirmados no trimestre, um caso de leishmaniose, meningite, 2 casos, outros, na realidade, meningite no total seriam 6, né, sendo 2 meningocócicas, 1.087 cães capturados, 758 submetidos à eutanásia. E 5.338 vacinações antirrábicas entre gatos e cães, 149 inspeções sanitárias, 47.884 visitas domiciliares, que aí engloba visita casa a casa, pontos estratégicos, arrastões, nebulização, de uma forma geral, diagnóstico ambiental, imóveis e assim por diante. Foram atendidas 81.032 receitas médicas, sendo dispensados 6.498.876 medicamentos no município. A unidade de atendimento odontológico instalada no ambulatório municipal do DST-AIDS realizou 1.642 procedimentos no terceiro trimestre. Foram expedidos pelo Serviço de Ouvidoria 373 ofícios e, no mesmo período, foram realizados pelo Serviço de Ouvidoria da Secretaria 137 atendimentos presenciais, correspondências eletrônicas e por telefone. O Centro de Especialidade Odontológica realizou, no terceiro trimestre, 5.514 procedimentos, de acordo com planilha e anexo. O Departamento de Odontologia da Secretaria de Saúde realizou
nesse trimestre também, 23.832 ações coletivas, sendo bochechos floretados nas escolas. 50 mil atendimentos, procedimentos odontológicos realizados nas unidades, procedimentos realizados no serviço dentário escolar e procedimentos odontológicos no Programa de Saúde da Família. O Centro de Referência Trabalhadores, Sereste, nesse trimestre, estabeleceu 2.177 atendimentos. E a relação de todos dessas informações existe anexo ao relatório que foi estabelecido pela Secretaria de Saúde. Nesse momento, se a vereadora permitir, eu gostaria de complementar com algumas informações a mais, de alguns detalhes da Secretaria de Saúde. Você projeta para mim? Posso? Acho que é melhor. Como tem acontecido frequentemente nas nossas audiências, além do relatório, nós procuramos fazer alguma explanação de alguns detalhes que acontecem frequentemente na Secretaria de Saúde e que, muitas vezes, surgem algumas dúvidas. Tá. Então, onde que está aqui? Eu não estou vendo onde está a seta aqui. Está vendo? Ah, está cheio aqui. Eles vão estar subindo lá. Você consegue ir com o seu? Aí. Está ótimo. Isso. Então, nós temos alguns detalhes que gostaríamos de esclarecer. Primeiro, com relação a tratamento fora do domicílio. O que acontece, qual é o fluxo, qual é a sistemática utilizada pela Secretaria de Saúde para tratamentos fora do município? Então, o fluxo é o seguinte: o paciente, obviamente, tem que passar por uma unidade básica de saúde, é o item 1. A partir desta consulta realizada na unidade básica de saúde, se houver necessidade, o profissional, o médico, no caso, obviamente, encaminha para a especialidade. Esta especialidade, nós temos no município hoje disponível 3 situações. Nós temos o NGA, nós temos o Centro de Saúde e, mais recentemente, nós temos a possibilidade do AME, o Ambulatório Médico de Especialidades. Bom, a partir desses diagnósticos, e nós gostaríamos de enfatizar o seguinte, que todo profissional médico, ele é contratado pelo município para realizar procedimentos ambulatoriais. E ele não é obrigado a realizar procedimentos cirúrgicos. Isso gostaria de deixar bem claro, que muita gente desconhece. E o encaminhamento de uma necessidade de um procedimento mais complexo ou cirúrgico é regulado pelo Departamento Regional de Saúde, ou seja, pela DRS, pelo Estado. E ela, ou o departamento, indica o local para a realização desses procedimentos. E nós temos algumas possibilidades. A primeira pergunta é o seguinte: existe a possibilidade de realizar aquele procedimento cirúrgico em Araçatuba? Muitas vezes não. E por que não? Porque, às vezes, nós não temos a disponibilidade médica para realizar o procedimento e, consequentemente, a Secretaria tem que procurar, no Estado, algum local para realizar aquele procedimento, muitas vezes cirúrgico. Então, não há profissionais, às vezes, não possui aquele tipo de atendimento, ou a demanda e a gravidade do problema é muito alta.
Além disso, nós temos uma determinada cota para determinados locais. E, às vezes, há necessidade de um encaminhamento. Bom, a partir desse processo do encaminhamento, entra o transporte. Então, nós fizemos questão de enfatizar porque houve, infelizmente, uma tragédia que aconteceu, que todos sabem, e nós temos a necessidade de transportar esses pacientes. Então, os exames, o encaminhamento de transporte é feito por vários motivos. Primeiro, para, muitas vezes, realizar exames pré-operatórios. Alguém poderia perguntar, mas o NGA, o AME, não faz esse exame pré-operatório? Faz, mas em determinados locais, em determinadas cidades, não aceitam esse exame. Então, mesmo que é feito um exame aqui, às vezes é encaminhado para São Paulo, chega lá, eles precisam de um novo exame. Então, esse paciente vai para lá, faz o exame, né? Os locais específicos, é uma viagem. Depois, é encaminhado para o procedimento operatório, uma segunda viagem. E depois, o paciente tem que ter o controle pós-operatório, terceira viagem, no mínimo. Isso sem contar que, às vezes, o local exige esse controle vários meses durante o ano. Então, nós temos que arcar com essa situação e ter a responsabilidade dessa transferência, né? Então, nós precisamos, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro. E a DRS, às vezes, chegam agendamentos, não é culpa da DRS, que precisa ser feito o transporte para amanhã. Ou seja, o paciente, a DRS encaminhou para o município, hoje à tarde, um paciente que precisa ser transferido amanhã. Um exemplo, obviamente. E que, muitas vezes, nós não temos veículo suficiente. Essa é a realidade. Não adianta querer fugir dessa realidade. Nós não temos veículos suficientes. Por quê? Porque a demanda é muito grande, né? Só para vocês terem uma ideia, nesse trimestre, foram realizadas 253 viagens. Média de 3 viagens e, muitas vezes, 4 viagens por dia. São Paulo, Sorocaba, todas essas cidades que vocês estão vendo. São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, ou seja, de acordo com a disponibilidade do local para realizar o procedimento. Foram transportados, nesse trimestre, 2.168 pessoas, nas quais 70% são acompanhantes. Há necessidade de acompanhantes. E hoje existe um regulamento dentro da secretaria, é o seguinte, o acompanhante só está autorizado a viajar de acordo com a informação médica. Porque existia até um tempo atrás que muita gente gostaria de acompanhar, com razão, e todos querem acompanhar um ente querido. Mas nós não temos disponibilidade para todos, tá? Então, hoje nós temos para a viagem 2 micro-ônibus, 4 vans e 2 ambulâncias. Alguém poderia perguntar, é pouco? Eu também acho que é pouco. Também acho pouco. Motoristas, nós temos 27 motoristas. 2 motoristas por viagem. E está estabelecido que o motorista que fará uma viagem para São Paulo, ele deve ter um descanso antecipado de 8 horas. Manutenções dos veículos, que foi muito questionado durante esses meses. Frota de viagem. Nessa frota de viagem, 2 micro-ônibus, 4 vans e 4 ambulâncias, foram gastos a R$ 50.884,32 de manutenção. Muitas vezes, nós temos que pedir para o paciente, ou às vezes não tem condições, de aguardar. Por quê? Se tiver condições, obviamente, porque nós precisamos trocar o óleo do carro. Nós adquirimos um veículo novo agora,
que nós perdemos a garantia, quase perdemos a garantia, a concessionária realizou um procedimento rápido para nós. Por quê? Porque nós não tínhamos tempo hábil, porque tínhamos que transportar os pacientes. O veículo acidentado foi gasto R$ 2.588. Bom, essa é a primeira informação que eu gostaria. E agora eu gostaria de passar, que está relacionado com as especialidades, a atuação do Centro de Saúde e do NGA. Centro de Saúde, de fevereiro de 2009 para cá, nós tivemos um acréscimo no setor de dermatologia de 120 consultas mês, neurologia, 120, neurocirurgia, 60 consultas mês, que são indicadas para procedimentos. Nós intensificamos o término, para suprir a demanda, ou para realizar procedimentos, para terminar com as filas, no setor de endoscopia, que antigamente a fila era grande, hoje no máximo 30 dias. Marca-se com 2 dias. O incremento no número da qualidade dos exames de ultrassonografia foi melhorado devido à aquisição de novos aparelhos de ultrassonografia. Realizamos 62 exames, aquisição de balança digital, instalação no setor de mastologia, punção de biópsia, que foi diagnosticado em 18 meses, 38 casos de câncer, que isto realmente era difícil de ser realizado no município. O NGA atua, um detalhe muito importante que eu gostaria de comentar, que em várias cidades foi extinguido o NGA em decorrência da instalação do AME, e nós lutamos para que o NGA continuasse, para que desse um suporte maior, e nós temos aqui uma relação de consultas em nível de especialidades, nível superior, de pequenas cirurgias, curativos, um relatório de 2009 e 2010, os ostomizados que foram atendidos, atendimento para licença saúde, posso um pouquinho mais? Eu prometo que eu acabo rápido. Perícias médicas, todos os tipos de exame, dentro do NGA, eletrocardiograma, sempre, na maioria dos procedimentos, no sentido de um aumento desses atendimentos. E o que chamou mais atenção são os ostomizados mesmo, essas bolsas de colostomias fechadas. Em 2009, nós tínhamos um atendimento de 4.431, nós estamos comparando com nós mesmos, tá? Evitando comparações de outras gestões. 2009, 4.000, só para ter uma ideia de bolsas de colostomia, 4.431, em 2010 nós dobramos esse valor praticamente, né? Em todos os níveis nós tivemos uma melhora significante. Outro setor que normalmente é questionado, a farmácia municipal. Nós temos dificuldades e muitas vezes faltam remédios? Sim, faltam remédios. Faltam remédios. Faltam. Por quê? Porque nós temos um trâmite para ser seguido. O que é que acontece? Muitas vezes é realizado licitações e depois que são realizadas as licitações, algumas empresas criam algumas dificuldades, nós temos algumas dificuldades, então acabam atrasando alguns remédios, né? E muitas vezes realmente fica em atraso. Eu gostaria de dizer que nós estamos com uma licitação, agora isto é atualizada, homologada já para 271 itens, no valor de R$ 1.391.000, para aquisição desses medicamentos a partir da próxima semana. Nós procuramos uma dispensa de licitação para adquirir medicamentos urgentes, 146 itens, no valor de R$ 148.732. E a farmácia, o que é que está acontecendo? Nós estabelecemos a abertura da farmácia aos finais de semana.
A farmácia abre aos sábados e domingo, feriados. Aumentou em 8.800 receitas atendidas. Isso quer dizer o quê? Que aumenta o consumo, obviamente, de remédios. Então, nós estamos adaptando a essa situação. Farmácia municipal também teve algumas... foi estabelecido alguns critérios que até então não existia. E a farmácia municipal estabeleceu protocolos clínicos de hipertensão, diabético, influenza, leishmaniose, tuberculose. Estabeleceu a relação municipal de medicamentos essenciais, não existia isso. Estabeleceu guias práticos de antibióticos para osteoporose e outras doenças. Bom, o que significa? Por que estabeleceu isso? Qual a razão? Para ter padronização dos medicamentos, que até então não existia. Então, hoje, esses protocolos foram estabelecidos, esses guias estão em todas as unidades com todos os profissionais, para seguir uma relação e facilitar. Ou seja, são adaptações que nós estamos tendo. Foi aprovado pela Câmara, e eu tenho a obrigação de passar uma informação a respeito disso, de exames de parasitologia, que é uma parceria com a Secretaria de Educação, com a Unisalesiano e o Laboratório Trianão e a Secretaria de Saúde. Até então, as equipes de saúde da família fazem um controle dos parasitas das crianças, ou seja, como que é feito? Está levando às escolas o vidrinho para colher o vidrinho, a latinha, né? Poderia-se dizer, a latinha, e a criança leva e no outro dia ela traz o material para que nós façamos o exame, a secretaria faz o exame, vê que tipo de parasita, se tem o parasita ou não. A partir daquele parasita, os médicos do Programa de Saúde da Família elaboram ou prescrevem o medicamento e levam o medicamento para a criança. Até então foram feitos 1.476 exames e 265 exames positivos que estão sendo tratados e acompanhados. Bom, de uma forma geral e rapidamente, as conquistas e benfeitorias, eu preciso deixar isto, alguns detalhes, que nós estamos no final do ano e não vou mais ter audiência pública esse ano, então eu gostaria só de lembrar de alguns detalhes. Mudança do pessoal da VAP, cursos introdutórios, reformas administrativas foi realizada, reforma no Turrini, finalizamos o Plano Municipal de Saúde, que nunca teve, eu não tive informação, que o Plano Municipal de Saúde 2010-2013, a implantação do NASF, que foi cobrado da gente durante muito tempo, plano de cargos e carreiras salarial está em andamento, já existe uma comissão elaborando esse plano de carreira. O pronto-socorro odontológico, que não existia no município, e não existe no município pronto-socorro odontológico. Está em andamento para ser construído ao lado do pronto-socorro. CAPES AD, reforma São Vicente, reforma Prata, Água Limpa, Jacutinga, mutirão de gestantes. Doutor Daniel, quantas gestantes nós fizemos o mutirão? 300 exames foram feitos em parceria com o AME, e foram para diagnosticar gestantes de alto risco. Neste montante, 80 foram considerados de alto risco e estão sendo acompanhadas de uma forma mais adequada. Queda de mortalidade infantil, contratação de agentes comunitários, reforma do Nossa Senhora Aparecida está sendo realizada, reforma no Hospital da Mulher, criação de cargos novos, como técnico de gesso, farmácia, que foi aprovado pela Câmara, higiene
dental, médico veterinário, ampliação de cargos existentes, aquisição de uma van e recuperação da verba do Sereste. Implantação de protocolos, como eu havia comentado, ampliação do quadro médico do PA, Pronto-Socorro, Hospital da Mulher. Ampliação. Regularização da situação da contratação do quadro do SAMU, que foi feito o processo seletivo atualmente. Desculpe, passado o horário, vereadora, desculpe as informações, e agradeço a atenção de todos e nós ficamos à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Nós queremos também informar que estão aqui na mesa, né, como o doutor Osmar já disse, o Wilson Giuliotti, que é assistente administrativo, o doutor Daniel Martins, coordenador do PSF e também da AVAP, o doutor José Maria Ortiz, diretor do Departamento de Assistência Básica, e César Augusto Mardegan, diretor do Departamento de Administração e Controle Financeiro. Também presente o presidente do Conselho Municipal de Saúde, doutor Antônio Luiz de Souza, que, ao final, fará um convite para todos nós, né? Neste instante, nós passamos, então, também dizer que, após os cumprimentos iniciais, também o vereador Edival Antônio dos Santos se faz presente nesta audiência. A partir deste momento, então, nós vamos passar a palavra para as perguntas. Inicialmente, alguém do Legislativo, depois do público, e assim sucessivamente. Lembrando que o tempo para pergunta, de acordo com a resolução vigente, é de até 2 minutos, e o tempo para resposta de até 3 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, já poderá, então, usar o microfone. Vereador Rivael Papinha se inscreve e está com a palavra, vereador. Boa noite, senhora presidente, vereadores, a vereadora Durvalina e a vereadora Tiesa presente. Gostaria de cumprimentar, em nome do doutor Osmar, toda a mesa aí, né, que está aqui nessa audiência, e cumprimentar também todo o pessoal que se encontra presente aqui. Só gostaria de saber da informação. O senhor relatou para nós que tem 2 micro, né, 4 vans e 2 ambulâncias. Esses veículos são propriedade da secretaria, no caso do município, ou algumas são alugadas? São todos veículos do município, da Secretaria Municipal de Saúde, e não tem nenhum alugado. Assim, para mais informação, só gostaria, assim, se a secretaria está precisando utilizar de aluguel, e qual que é a média de custo por mês que gasta-se com aluguel de micro, de ônibus ou de vans? Nós já lançamos mão de algum recurso nesse sentido para aluguel de veículos e, em média, R$ 3.000, César? É um contrato firmado com a prefeitura com a empresa. Só estão utilizando esse contrato em andamento. Tá. Em média, R$ 3.000, e nós tivemos que lançar a mão desse recurso para não deixar o transporte desses pacientes. R$ 3.000 por viagem, isso? Por viagem. Dependendo também da localidade. Depende da quilometragem, né? Por quilometragem. Depende da distância. Passamos, então, a palavra para alguém do público. Embora o público seja preponderantemente, né, servidores da área de saúde, mas, nesse momento, acho que podemos considerar, né, porque são também todos cidadãos e cidadãs. Então, se alguém também tiver alguma pergunta para algum esclarecimento, fiquem à vontade. Não havendo, eu me inscrevo aqui como vereadora. Eu olhei, estou achando que o senhor é o nosso vice, viu, doutor Zé Maria? É o costume aqui da sessão. Eu queria novamente retomar essa questão, doutor Osmar, agradecer pelas explicações a respeito que envolvem aí essa questão do acidente, que consternou a todos nós. E as perguntas são mais no sentido de providências no campo da prevenção. Eu acho que, né, as providências outras de ordem legal, com certeza os órgãos competentes devem estar fazendo, né, a polícia, o seu papel. Penso que há uma sindicância aberta também na Prefeitura Municipal.
Mas as perguntas são mais no sentido da prevenção. O senhor disse que o tempo de descanso do motorista está previsto, né, foi assim que o senhor utilizou o termo, está previsto o tempo de até 8 horas de descanso. Então, uma pergunta seria essa: tem sido possível respeitar esse tempo de descanso? Realmente, os motoristas que vão para a viagem, né, eles têm essa disposição? Porque a gente tem informações de que, às vezes, eles têm que ir a bancos, providenciar diária, né, ficar em filas, coisa do tipo. Então, essa é uma pergunta. E, juntando a isso, se há algum estudo, ou se pode ser feito, com relação, o senhor disse que há especialidades e há procedimentos que não podem ser feitos em Araçatuba. Mas será que nós não poderíamos, então, ir buscando formas de ter essas especialidades, ou seja, diminuir a necessidade das viagens? A gente leu, não me lembro se na primeira ou no segundo acidente, o segundo foi só, né, aí o problema mecânico, mas, enfim, parece que caso de psoríase, casos de otorrino, né, embora a gente não seja médico e não sabe aí das complicações, de repente não é um caso simples de otorrino, mas, enfim, não há como se ter um controle para que a gente possa ou passar a ter essas especialidades, buscar atender isso no município, né, e também a questão do descanso do motorista. É interessante procurar dialogar com relação a esses temas. Veja bem, nós, vereadora, nós estabelecemos esse tempo. Logo após, ou já há algum tempo, nós tínhamos a preocupação de procurar normas que estabelecessem o tempo mínimo de descanso. E não encontramos uma norma pré-estabelecida. Cada local tinha uma informação. E dessas informações, nós achamos que a mais coerente delas seria por volta de 8 horas. Então, vamos colocar bem na prática, porque isso foi divulgado e merece ser enfatizado. O que significa o seguinte: normalmente, as viagens longas, as viagens saem por volta de 9h30 da noite do pronto-socorro municipal. O motorista, os 2 motoristas, eles saem da secretaria por volta de meio-dia, de 12 horas, ou 11h30, 12 horas, e não devem mais retornar à secretaria, né? Então, eles viajam depois desse tempo. As trocas de motoristas, eu já vou adiantando, porque pode ter essa dúvida. Essas trocas de motoristas durante a viagem, nós não temos como controlar, obviamente, né? Existem algumas trocas? Existem. Às vezes o motorista fala: eu estou um pouquinho cansado, não era o combinado, mas se o outro está bem, esse é o que é o relatório da maioria deles. Dado continuidade à viagem. Esse é o primeiro ponto. Então, mais ou menos nesse sentido. E o segundo questionamento seria com relação aos tipos de tratamento. Os tipos de tratamento. É mais ou menos nesse sentido que eu expliquei, né? Nós temos vários especialistas no município e que são capazes e altamente capacitados para realizar determinadas cirurgias. Só que estabelecem o diagnóstico, indicam a cirurgia, mas eles não realizam. Os motivos eu não saberia dizer, né? Não realizam os procedimentos. E existem várias circunstâncias que nós temos que respeitar. E, como eu disse, o médico é contratado para o serviço ambulatorial e a secretaria não pode obrigá-los a realizar procedimentos cirúrgicos. E, a partir dessas informações, nós procuramos a região para isso. Nós estamos agora com a conclusão da reforma do Hospital da Mulher, do local cirúrgico. Nós pretendemos realizar uma reunião com o AME e, se houver a possibilidade de realizar
procedimentos cirúrgicos que o AME ou mesmo a NGA, os centros de saúde, indicarem para serem realizados no Hospital da Mulher. Mas isso é uma ideia ainda, nós estamos aguardando a conclusão para evitar esses deslocamentos. Mas a intenção é nesse sentido. Todos os pacientes que nós transportamos são todos eles com encaminhamento médico, inclusive o acompanhante, a indicação do médico da necessidade do acompanhante. E esses pacientes ainda passam por médicos auditores da secretaria. Então, as viagens são por indicação médica, né? Mais alguém do público? Não havendo, a vereadora Durvalina, e, na sequência, já fica inscrita a vereadora Tiesa. Eu gostaria de saber se, com a instalação do AME, essa demanda diminuiu, se diminuiu bastante, consideravelmente, o encaminhamento de pessoas para outras regiões, para outros municípios. Vereadora, na realidade, não. O que acontece é que a gente, dentro do sistema de saúde, quando nós pensamos que, ao implementar um determinado recurso, um sistema, achamos que reduz a demanda. Mas o que é que tem acontecido? Na verdade, tem reduzido a fila, mas a demanda não acaba. Então, são situações que essa é uma observação interessante e que sempre existe. O que acontece é que muitas pessoas ficavam meses esperando, agora reduz um pouco. Então, o Wilson, fique à vontade. Com o AMES, na verdade, aumentaram as viagens, as necessidades de viagem. O AME é um ambulatório médico de especialidade, eu acho que o nome ele deveria se chamar, acho que ambulatório, centro diagnóstico. O AMES faz diagnóstico, mas não dá sequência, com uma exceção que é o pré-natal, que nós temos um acordo com o AMES, ele está fazendo pré-natal de alto risco. O AMES faz diagnóstico. Então, com a montagem do AMES, passamos a diagnosticar mais casos cirúrgicos. O próprio AMES encaminha cirurgias para Mirandópolis, para Rio Preto. Por isso é que o Dr. Osmar está tentando fazer uma forma de criar o AMES cirúrgico, que foi pedido quando o governador veio na inauguração do AMES, a vereadora Tiesa tem nos ajudado nisso. Nós temos tentado implantar em Araçatuba o AMES cirúrgico, porque o próprio AMES aumentou a nossa demanda para fora de cirurgia. Eu só queria complementar, é justamente isso, que a finalidade do AME é fazer um diagnóstico, não é fazer tratamento. Então, muitos pacientes que estavam aguardando esse diagnóstico vieram para a fila e foram atendidos. Com isso, aumenta a demanda por cirurgias. E, não tendo a retaguarda aqui, aumenta as viagens para fora. Por exemplo, Rio Preto, Mirandópolis, Dracena, Barretos, né, tem mandado também, Barretos. Então, a instalação do AME ajudou o diagnóstico, mas, por outro lado, aumentou a demanda por cirurgias e envio de pacientes para fora do município. Oi? Rio Preto tem um AME cirúrgico. Rio Preto tem. É onde a gente está com a ideia de fazer também esse AME cirúrgico, se possível, no Hospital da Mulher. Só para complementar isso que o Dr. Osmar e o Wilson e o Dr. Zé Maria falou, também tem aumentado a demanda de exames complementares. Recentemente, eu estive lá com o Dr. Zé Maria no AME, e a respeito de tomografias, que o AME não tem, é verdade, ele gera esse exame dentro deles mesmo, e a necessidade de estar... E aí ele tem, em outros exames do Estado, às vezes, cotas de tomografia computadorizada. Recentemente, pacientes nossos de Araçatuba estão sendo encaminhados para Dracena, onde tem tomógrafo, tem cotas do AME lá. Então, aumenta a demanda, o que a gente quer é que o paciente seja atendido. Então, essa demanda também é feita em exame complementar, gerado pelo próprio AME mesmo. Vereadora Tiesa. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa em nome do Dr. Osmar. Boa noite, meus colegas vereadores. E eu gostaria de saudar o público em nome do Dr. Creso, né? Boa noite a vocês. A minha pergunta é com relação aos veículos. O Dr. Osmar disse que existe uma demanda,
né, a ser atendida e falta veículo na saúde, tanto para transportar pacientes para fora de Araçatuba, como a gente sabe que falta também para atender no município, que é a questão das ambulâncias. Estão todos sabendo que esse final de semana foi mais um final de semana meio trágico em termos de ambulância. A gente soube que os bombeiros tiveram que correr mais do que normalmente correm por conta de problemas com a ambulância. Então, a minha pergunta é a seguinte: já está constatada a dificuldade em relação a veículos. Eu queria saber, assim, efetivamente, quantas ambulâncias tem em condições de servir o município, quantas tem paradas e se existe previsão por parte da Prefeitura de adquirir tanto veículos para transportar pacientes como para suprir essa deficiência de ambulâncias. Hoje, eu preciso ser bem claro, ficou pronta, nós temos 5 ambulâncias do SAMU, está rodando uma. Tenho que deixar claro isso. Então, o que é que está acontecendo? 2, resolveu mais uma agora à tarde, né? Isso, 2 ambulâncias estão funcionando do SAMU. As dificuldades, ontem eu fui pessoalmente em uma oficina para ver o que estava acontecendo com as ambulâncias. Tiraram um tanque e tinha terra dentro do tanque. Terra mesmo, quantidade grande. Ou seja, o número de ocorrências, o número de chamadas está sendo muito intenso e os veículos não estão suportando. No SAMU tem por volta de 2.000 chamadas mês. Então, além dos profissionais estarem se dedicando e colocando chegando ao seu extremo, os veículos também não estão suportando, essa que é a realidade. E nós não temos tempo suficiente para estabelecer uma manutenção desses veículos. César, você gostaria de comentar e complementar o número de veículos? Faça favor. César, enquanto você pega o microfone, eu queria só perguntar se é possível informar o valor para aquisição de uma ambulância, uma completa e uma também para simples remoção, se você tem ideia desses valores, porque depois tem uma outra pergunta. Boa noite a todos. Quanto ao custo de um veículo, que eu tenho é o último que nós adquirimos recentemente, em substituição ao veículo do acidente. Custou R$90 mil, um veículo para capacidade de 16 pessoas. E foi adquirido, foi um contrato já firmado com a Prefeitura e a Secretaria de Educação, que forneceu a ata, mas o recurso saiu da saúde. Só utilizamos um contrato para fornecer a forma mais rápida. Quanto à quantidade de ambulâncias, temos o seguinte. Pronto-socorro municipal. Nós temos uma Fiorino, uma S10, uma, 2, 3 Saveiros, uma Peugeot, 2 Montana, uma Iveco. Aí temos os veículos do SAMU, 3 Sprinter e 4 Ducato, que chegaram agora. Então, totalizando do SAMU, nós temos 7 veículos. Tem um deles, a 438, que aconteceu uma quebra, não sei exatamente o que está inviabilizando o conserto. Já foi feito um orçamento, beirou R$40 mil. E tem um segundo orçamento que está sendo feito, que provavelmente vai inviabilizar o conserto mesmo. Tudo leva a crer que é motor, câmbio e mais algumas coisas. E temos uma que o paciente quebrou os vidros dela, e, segundo a orientação do comando do SAMU, nível nacional, tem que obedecer um padrão para ser consertado. Então, pode ser instalado qualquer tipo de vidro, mas já foi solicitado junto ao Departamento de Compras e está sendo feito. E temos 3 SAMU paradas hoje, sendo dessas 7.
tem a 438 que está para quem viabilizou o conserto, uma é o vidro, e 3 estão nas oficinas, todas sendo orçadas, mas o problema é comum às 3, uso de combustível de péssima qualidade. Está muito resíduo nos tanques, gerou várias... tem um sistema que eu não entendo muito, mas bomba de injeção, bicos de combustível, então isso está dando problema. Mas o que está sendo mais simples está sendo consertado, urgente, foi o caso dessa outra que saiu agora à tarde. As sanitárias sanitárias são quase todas, não tem nenhuma parada. Essas pequenas que eu identifiquei antes, a Montana, Peugeot, Saveiro. Agora, as do SAMU, que estamos com 3, tira a que está com o vidro quebrado, a 438 e a 439. Mais uma, temos 3 funcionando. Só para complementar, senhora presidente, eu também ouvi sobre essa questão da bomba de gasolina que abastece os veículos na SOSP. Segundo a gente soube, a análise do combustível que é depositado na bomba tem aprovação. E quando sai da bomba para os veículos, sai com problemas por conta de que a bomba está inadequada para os padrões. Isso foi feito algum procedimento para resolver esse problema? E também me faltou só a resposta se tem plano de comprar ambulâncias e veículos. Nós temos planos de comprar, principalmente ambulância. O ano passado, nós requisitamos, por meio do Estado, a doação. E nós não sabemos o motivo que foi negado essa doação. Já existia até uma aprovação, né? Existia uma aprovação de a transferência de um veículo, de uma ambulância para a cidade, e foi negado. Nós não sabemos por quê. A Luciano, o doutor Theo, gostaria de complementar alguma coisa? Não? Luciana, gostaria? Faz favor. Eu acho que é importante a gente... Desculpa, viu, vereadora? Tia. Boa noite. Meu nome é Luciana, eu sou enfermeira e trabalho no SAMU. Eu queria deixar claro que não foi falado aqui que o SAMU é um programa, tá, que a gente atende uma portaria, é estabelecida uma portaria, tem as ambulâncias e é feito um atendimento. Então, independe das outras ambulâncias que a gente usa hoje no município para fazer remoção, tá? Então, o SAMU tem um médico regulador que atende a população, não faz transferência. O SAMU é equipe, não é somente a ambulância. Tá? É isso que eu queria deixar claro. Alguém do público? Não havendo, Rivael Papinha, vereador, e na sequência, vereador Edival, e logo após eu me inscrevo também. Vereador Rivael Papinha. Eu só queria saber se hoje o ponto de saída dos pacientes de viagens aí é no Ponto de Socorro Municipal de Santana. Não sei se tem ou se é possível ter um outro ponto, no caso, o São João. Vereador, é complexo essa situação. Tá? Hoje está no pronto-socorro. É complexo, principalmente o retorno, que eu imagino que também seria complexo a saída. Então, nós estabelecemos, antes da nossa gestão, existia o seguinte: chegavam as vans e eram deixados os pacientes no pronto-socorro de madrugada, e deixava por lá e tinha que se virar. Então, nós estabelecemos o seguinte: a partir do momento que o veículo chega com os pacientes e fora do horário de... Isso, sem dúvida. Nós devemos enfatizar aqui a vereadora Edna Flor, que solicitou e nós viabilizamos essa situação. Hoje é distribuído esses pacientes nas suas residências. Então, a saída agora é uma nova
perspectiva, porque seria interessante também sair do PA, né? E nós estamos pensando nessa possibilidade também. Mas, na verdade, o que acontece é que, mesmo assim, existem casos complexos para serem analisados. Por exemplo, foi relatado que, às vezes, chega na residência de madrugada pessoas de idade que estão com dificuldade de andar e é preciso chamar várias vezes alguém da família para abrir a porta, às vezes, que nem recebe, às vezes. Isso é triste de ouvir, que não vem nem receber os pacientes. Então, a saída também nós temos que pensar em colocar um outro local, e uma opção seria o PA, né, para ajudar nesse deslocamento. Vereador Edival. Não, doutor José Maria, antes, o vereador, ele quer complementar? Foi colocado agora também um relatório de bordo, né, Osmar? As ambulâncias, os veículos de transporte, agora não é só a gente perguntar para o motorista, então nós temos um relatório dos 2 motoristas, e inclusive assinado pelos acompanhantes, pelas pessoas também, para a gente vigiar mais de perto essas viagens, né? Vereador Edival. Eu ouvi o relatório do doutor Osmar e eu queria... Boa noite, primeiramente. E o pronto-socorro odontológico, eu estava comentando com a vereadora Tiz aqui, isso foi fruto de uma emenda minha há anos atrás, depois foi colocado nos orçamentos todos os anos do município e, graças a Deus, eu estou vendo hoje que parece que ele vai sair do papel. Onde vai ser, quando vai ser, se já tem o projeto, qual o local que está sendo planejado? O projeto já existe, já foi feita licitação e será construído ao lado do pronto-socorro municipal uma área cedida... Santana ou São João? Santana. Cedida pela SOSP, uma área para ficar acoplado, e a previsão de início é a partir de janeiro, fevereiro, né, Augusto? Janeiro, fevereiro de 2011. Eu queria aproveitar no meu tempo ainda, doutor Osmar. Nós temos um postinho lá no Iporã, que nós corremos atrás para poder instalar aquele postinho para atender a população com medicação, medicamento, um atendimento. E eu vejo a necessidade urgente de instalar um ali no Jardim Lago Azul para atender os moradores do Lago Azul, do Jardim do Lago, Etarara, Jardim Moreira. E o outro, no Esplanada também, seria possível a Secretaria alugar uma casa para fazer esse atendimento, para atender o pessoal do Esplanada e também o pessoal do Guanabara, que fica muito longe para eles o atendimento lá no São João. Pode complementar, lá no Iporã, nós temos a unidade alugada lá, né? Isso, é alugada, e agora... Saiu a emenda, né, foi aprovada, foi liberado, e nós vamos construir uma unidade nova no Iporã. Imagino que um quarteirão do local que está hoje a unidade. Como? Ah, sim. E, então, já está estabelecida essa unidade, se não me engano, 200 metros quadrados, por volta de 233 mil reais. E nós vamos pensar nessa situação, nessa sugestão do vereador também. Completando a informação do doutor Osmar, lá no Lago Azul, a gente faz atendimento ali no centro comunitário, já desde com equipe médica lá, indo 2 vezes por semana, e estou fazendo esse atendimento. Lá no Jussara, nós fazemos atendimento na igreja, também fazemos atendimento numa igreja evangélica próxima ao CSU. Então, a gente descentraliza também para a gente levar o atendimento médico também próximo à população, e, é claro, até a gente conseguir construir essas unidades. Também lá no Pedro Perry tem uma unidade projetada também, e a gente já faz o atendimento lá no centro comunitário, lá na igreja,
para que a gente possa levar, vereador, o atendimento mais próximo da população. Esse é o preceito do prefeito Cido Sério, para que a gente possa estar levando esse atendimento mais próximo a essa população. E lembrando, o Iporã, como o doutor Osmar falou, vai ser, fruto de uma emenda, vai ser feita uma unidade, um quarteirão ali de onde está atualmente. Eu só queria complementar que nós tivemos uma dificuldade muito grande, tem algumas pessoas aqui que sabem que foi difícil, até teve uma questão muito pesada dentro da Secretaria de Educação na época para instalar aquele postinho no Iporã. Tinha um pessoal que era contra, outros eram favoráveis, e acabamos alugando aquele prédio lá. Eu que fui atrás para alugar, a Secretaria alugou, e deu certo lá. Por isso eu gostaria dessa questão, para resolver o problema do Jardim Moreiro, do Lago Azul, e estou vendo a quantidade de atendimentos aqui na Morada dos Nobres é muito grande. Eu acho que ele está muito com muito atendimento e poderia diversificar isso para outros bairros. Esse é o desejo da Secretaria, de diversificar, aumentar o número de unidades. Araçatuba tem 13 unidades urbanas e 4 rurais, e aí a disponibilidade de ir aumentando tecnicamente, onde é mais necessário, essas unidades. A gente tem uma relação de prioridades também, e, é claro, inclui o Jardim do Lago, inclui ali. E o próprio Iporã, quando fizer a unidade própria, vai atender muito o Jardim Moreira, porque ali é bem próximo, inclusive é mais perto o Jardim do Lago no Iporã do que onde é a Morada dos Nobres. Então, tem essa distribuição também. E só lembrando que, vamos dizer assim, do lado de lá da Rondon, nós temos 7 equipes do PSF, desde o Pedro PR até no Lago Azul, passando pelo Iporã, nós temos 7 equipes. E na área do Moarama, na toda aquela região, nós temos 6. Então, Araçatuba tem mais moradores, e daí, porque o Morada dos Nobres também tem um grande número de atendimento, porque aquela região da Rondon para lá é maior do que realmente a região toda do Moarama e o da Mandarina, tudo aquilo ali. A vereadora Tereza quer complementar nesse mesmo assunto, vereadora? Então, eu estava inscrita e, na sequência, já passo para Vossa Excelência. Olha, na verdade, doutor Osmar, quando da exposição, o senhor falou a respeito do convênio DCPDL 42/2009, que é o convênio com a AVAP, né? Entrado nessa audiência, a nossa, no caso aqui a minha discordância, com relação aos valores pagos à AVAP, né? Especialmente com valores pagos à consultoria. Eu fiz questão de perguntar, e agradeço ao César Mardegan a resposta com relação ao valor básico de uma ambulância, de R$90 mil, porque, na minha opinião, nós estamos pagando indevidamente uma consultoria ou pagamos, né, já, consultoria para a AVAP, e a resposta que nos foi dada nos trouxe ainda mais essa convicção de que o valor é indevido. Por quê? Porque a Câmara autorizou, por maioria dos vereadores, né, nem foi pela totalidade, mas por maioria, aprovou o convênio com a AVAP, mas não subcontratação. Eu li atentamente o convênio, não vi autorização para subcontratação, e agora, então, a AVAP responde num requerimento nosso, encaminhado pelo prefeito, que foi feita uma subcontratação, porque essa subcontratada é que tem a expertise. Quando foi falado aqui, era a AVAP que tinha expertise, né? Quando o secretário, à época, falou da necessidade de contratar a AVAP, o secretário Márcio Pires. Aí, agora, diz que não, precisou contratar essa TCR, que não sabemos de onde é, não estamos conseguindo as notas. O prefeito me pediu para ir na prefeitura para verificar as notas, nós não vamos, eu vou ao judiciário, se necessário, porque eu quero ver essas notas aqui no Legislativo, né? A gente tem esse direito. Pois bem, aqui tem pagamento para a TCR no mês de dezembro, nós não temos, agora eu vou concluir, nós não temos desse semestre, mas a gente pagou, olha só, R$ 123.882 para essa TCR, fazer uma consultoria especializada. Não é o apoio operacional e logístico, que eu acho alto, mas foi contratado, né? Que já é 213 mil mês para a VAP só nesse convênio, fora o convênio da assistência social, que é mais 63 mil.
Então, 213 mil de apoio operacional e logístico, mais 123 mil, mais 170 mil no mês seguinte para essa empresa TCR, mais 123 mil para consultoria especializada. No mesmo mês, houve um outro pagamento de 106 mil para treinamentos e consultoria, ou seja, mais de 100 mil reais mês para uma consultoria. Aí nós perguntamos, o que essa consultoria faz? Diz que faz auditoria, né? Não me conste que a VAP tenha que fazer essa auditoria e essa consultoria, né, que ela teria autorização para essa subcontratação. Então, nós estamos questionando esses valores, doutora Osmar, porque é só nesse período aqui, não é o da nossa audiência agora, né, mas do período aqui do nosso requerimento, são 466 mil, quase, né, 470 mil reais, portanto, né, daria para comprar aproximadamente 4 ambulâncias no município. Então, nós estamos questionando esses valores e gostaríamos, se possível, de saber se essas notas dessa empresa TCR estão arquivadas na Secretaria da Saúde e se elas podem ser disponibilizadas para o Legislativo. A prestação de contas da VAP passa pela Secretaria de Saúde por uma comissão específica para a VAP. Todas as notas estão na prestação de contas e, logo em seguida, que é feito o relatório da prestação, essa documentação é encaminhada para a Prefeitura e é arquivado lá. Então, não está na Secretaria de Saúde. Quando a senhora encaminhou esse questionamento, eu fiquei muito preocupado com esses valores realmente. E imediatamente entrei em contato com a VAP e solicitei que fizesse a explicação ou que passasse todas as informações o mais rápido possível e de uma forma clara. Se isso não foi o suficiente, acho que nós temos que continuar solicitando. Mas só para concluir, eu fiz 3 requerimentos, né, e, por último, agora, né, o prefeito disse que são muitos documentos e não pode encaminhar. São apenas 14 ou 15 notas que nós estamos solicitando. Então, a gente, se não conseguir via secretaria essas notas, nós vamos pedir através do judiciário, de acordo com a lei orgânica aqui do município. Vereadora Tiesa. Doutora Osmar, a gente tem observado um problema muito sério em relação à remuneração de profissionais contratados pela VAP e de profissionais que são efetivos e com larga experiência de muitos anos na Prefeitura. A gente sabe dos médicos do Hospital da Mulher e outros profissionais na rede de saúde. Vocês já equacionaram isso, já resolveram isso? E, se não resolveram, como pretendem resolver este problema que, no meu entendimento, é grave? E eu já vou até... Não, depois eu faço a outra pergunta. A minha preocupação, desde o início, quando eu entrei na secretaria, e que eu observava os salários de todos os profissionais, realmente é um salário pequeno. Salário que, pelo serviço prestado por todos os profissionais, merece realmente um valor maior. Bom, o que aconteceu? Nós tínhamos a necessidade de ter um convênio com alguma entidade para cumprir todos os nossos compromissos. E a preocupação maior foi com relação, ou uma das preocupações, vamos dizer, foi com relação ao salário. O que acontece? Nós não podemos, ou a Prefeitura, pelas informações, não pode estabelecer um aumento de salário para uma determinada categoria e deixar outra, né? Teria que ter um aumento de uma forma geral. E as condições orçamentárias e financeiras do município, tudo indica, e pelas informações que nós temos, é difícil de ter um aumento generalizado. Então, a partir do momento que nós tínhamos consciência de que o salário era pequeno, nós procuramos, dentro daquilo que nós tínhamos alguma possibilidade de
determinar um salário um pouquinho mais elevado, nós fizemos isso. E tínhamos já a preocupação dessas consequências. Ou seja, um grupo de profissional recebendo um determinado valor e outro grupo, e às vezes trabalhando, às vezes não, frequentemente trabalhando na mesma área. Então, e o que fazer? Deixar esse salário, fazer um convênio com uma entidade e colocar o salário base da prefeitura não seria justo. Eu acho que não seria justo. E nós tivemos a intenção de colocar um salário melhor e esperar que as condições orçamentárias e os estudos da Secretaria da Fazenda e da Prefeitura chegassem a uma condição melhor, né? Então, nós tínhamos que fazer isso. Então, existe realmente um grupo que ganha um pouquinho mais do que o outro, mas isso já está sendo também revisto agora pelo estabelecimento do plano de cargos e carreiras, né? Que tem alguns meses que nós estabelecemos uma comissão, foi como eu disse, para fazer um estudo dentro da Secretaria de Saúde para elaborar um plano adequado dentro desse plano de cargos e carreiras. Infelizmente, houve um atraso, porque nesta comissão estava o senhor Manuel, né? E houve um atraso porque ele tinha realmente um levantamento significante e tinha informações interessantes para elaborar esse plano, e infelizmente veio a falecer e houve um atraso e a comissão está se reorganizando para isso. Existe uma preocupação e realmente a senhora tem razão com relação ao... Alguém do público? Não havendo, entre os vereadores, se alguém tem mais alguma pergunta. Pois não, doutor. Só queria voltar um pouquinho no assunto do pronto-socorro odontológico, que ninguém teve a coragem de colocar a contrapartida alta que ele deveria, porque o projeto tinha R$50 mil apenas. E o Osmar foi a única pessoa que defendeu e que cobriu essa contrapartida, porque o total da construção dele beira em torno de 213 mil, ou seja, é o triplo, né, que a prefeitura teve que pôr. Então, eu parabenizo o Osmar por ter tirado isso da gaveta, porque é projeto de 2005. Tá? E outra coisa que é muito boa dele ter falado, que ele não falou, acho que é tanta coisa que esqueceu, foi da nossa outra UBS, né, que a gente também foi contemplado com uma outra UBS. Eu gostaria que ele falasse mais sobre isso aí. A outra UBS é na região Dona Amélia, que já está também definida a área para atendimento naquela região. Urgente. Federal. Tendo em vista aqui a relevância também do convite, nós convidamos o doutor Antônio Luiz, presidente do Conselho Municipal de Saúde, para um convite, né, para o seminário. Doutor Luiz. Boa noite. Bom, veio a calhar, né? Nós estamos já discutindo já 2 a 3 reuniões esse seminário. O que é esse seminário? Quando do assunto da van, quando aconteceu o acidente, a cobrança que se fazia para o Conselho Municipal é o que o Conselho iria fazer. O que o Conselho vai fazer? Quem me conhece, quem sabe da minha gestão frente ao Conselho, o conceito que eu tenho com relação ao Conselho. Quer dizer, corrigir, acompanhar, certo, fiscalizar, mas dentro do consenso e sempre procurando orientar. E, nesse sentido, numa conversa, logo depois, no dia do acidente, com alguns profissionais da área de saúde, da Secretaria e da Santa Casa, quem já foi secretário, a gente chegava ao seguinte consenso, quer dizer, não adianta se procurar o culpado agora, não adianta, porque até ninguém tinha, tá? Vamos usar o termo expertise, ninguém tinha experiência para ir achar o culpado. Foi um acidente, foi uma fatalidade. Tá? Poderia ser evitado? Só Deus sabe.
Tá? Por quê? O problema existe. Né? A gente conversa, a gente fala, o doutor Zé Maria, ele fala, o SUS foi feito sobre 4 rodas. Realmente. Só que tem uma hierarquia, essas 4 rodas. O SUS tem cada município, cada região tem a sua capacidade e tem as definições do que ele deve prestar de atendimento. Nesse sentido, o que foi que o Conselho chegou? Quer dizer, não adianta se procurar o culpado, nós temos que procurar soluções para os problemas de saúde de Araçatuba. Tá? E, nesse sentido, quer dizer, onde que existem os problemas? A saúde e a atenção básica está boa, está ótima, melhorou muito, tá? Melhorou bastante. Tá? As filas quase já não existem. Existem problemas pontuais com relação a algumas especialidades, questão de ginecologista, pediatria, mas isso é geral, tá? Porque os especialistas pediatras e ginecologistas estão deixando de servir ou de trabalhar para o serviço público. Tá? Com relação às condições físicas, vão melhorar? Vão. Tá? Está aí o Augusto colocando, o secretário, o doutor Osmar, colocando, o Conselho já aprovou esse ano, aprovou o ano passado, vários projetos, fora as 2, tem mais 8 unidades básicas de saúde aprovadas pelo Conselho no Ministério, através do PAC, para ser, talvez, instaladas dentro do próximo ano, 2011, 2012. Nesse sentido, tá? O que nós temos que discutir? Os problemas com relação a por que não existem certos tipos de atendimento em Araçatuba. Tá? Eu ouço sempre o vereador Edivaldo dizer que Prudente recebeu um hospital agora, certo? Quer dizer, o governo do Estado comprou e deu o hospital. Rio Preto recebe, Luiz, Bauru está recebendo... Só, por gentileza, para passar para o nosso convite. Mas para explicar só por que disso daqui, certo? Tá? Não é política, não. Eu estou dizendo no geral. Eu ia acabar de dizer agora. Bauru recebe verba para ter não tem AME cirúrgico, mas recebe verba no hospital de base para ter atendimento cirúrgico. Aí nós temos problemas onde, aqui, em Araçatuba? É um gargalo entre a atenção básica, que está conseguindo cobrir a demanda, e as especialidades. Tá? Ou seja, o problema vem na média e alta complexidade. Aí existem os problemas. Certo? Há problema de médico? É problema de equipamento? É problema de exames complementares? É problema do quê? É problema de tecnologia? É problema de convênios com o governo federal? Com convênio com o governo do Estado? É problema de verba? Isso tudo nós vamos discutir no dia 14, certo? De dezembro. Tá? Nós acertamos hoje o local, é no Senai, no anfiteatro do Senai, com mais algumas salas. E não é só isso, nós vamos discutir urgência e emergência do município. Por quê? Acabou de se dizer aqui, problemas com ambulância, problemas com... não existe uma unificação, certo? Santa Casa atende urgência, PA, certo? Que é pronto, não é pronto-socorro, é pronto atendimento, sempre disse e vou continuar dizendo, São João e Santana são pronto atendimentos. Nós não temos pronto-socorro no município. Pronto-socorro do município é lá na Santa Casa. Lá tem UTI, lá tem equipamento, lá tem tudo. Vamos discutir isso. Sabe? Se amanhã ou depois se resolve que a Santa Casa é o local para ter um pronto-socorro, vamos passar para a Santa Casa. Mas isso quem vão discutir? A população, todos os técnicos da Secretaria de Saúde, todos aqueles ligados, direta ou indiretamente. Esse seminário é chamado primeiro seminário, Saúde de Araçatuba. Problemas e soluções da média e alta complexidade. Tá? São 3 eixos. O primeiro eixo é urgência e emergência. O segundo, problemas e soluções da média e alta complexidade. O terceiro, esse vai ter uma polêmica muito grande na cidade. Faculdade de Medicina de Araçatuba. Necessidade ou utopia? Tá? Serão 4 palestrantes ou discursantes, com 15 minutos cada um, vou só dizer rápido, eu já estou encerrando, o doutor Sérgio, pela Santa Casa, um representante do CREMESP, que é o Conselho de Medicina do Estado de São Paulo, provavelmente um colega profissional médico, um representante da DRS a ser convidado, e um representante da Secretaria de Saúde, provavelmente o doutor Osmar. Eles irão discorrer sobre esses 4 temas, todos aqueles presentes, e são mais de 100 convites enviados a todas as entidades ou
clubes de serviço ligados diretamente ou indiretamente à saúde. Por que direto ou indireto? Educação está ligada à saúde, assistência social está ligada à saúde. Tá? Então, todos serão convidados a participar. Serão depois distribuídos em grupos, irão para uma sala, discutir esse assunto, tirar 6, 7 ou 8 tópicos e fechar um documento. Esse documento será enviado ao plenário do Conselho, será dado como um documento, certo, deliberativo do Conselho e enviado ao senhor, ao governo estadual, municipal, federal, ministros, imprensa, a quem dê, certo, direito de ouvir e saber o que é que Araçatuba precisa com relação à saúde. Tá? Esse é o papel que eu acho que nós temos que discutir, certo, as soluções daqui para frente, que a Secretaria está apoiando, a DRS deve trabalhar junto com a gente, o CREMESP, a Santa Casa, enfim, todos aqueles que trabalham ou se envolvem na saúde do município. Muito obrigado. E, independentemente de receber o convite, não dá para a gente convidar a população inteira, mas aqueles que estiverem aqui presentes, compareçam ao SENAI, no auditório do SENAI, o SENAI, Serviço Nacional da Indústria, no Santana, dia 14, às 13 horas. Se credencia no momento, é claro que a maioria das vagas serão para esses profissionais, mas está aberto à população também. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E, para encerrar esta nossa audiência, o doutor Osmar agora tem uma comunicação, né? Na verdade, uma boa notícia para todos nós. A boa notícia é que o nosso CAPS foi credenciado ontem pelo Ministério da Saúde, portaria portanto, do dia 26, né? E nós recebemos ontem essa informação do nosso CAPS AD. O que eu gostaria de enfatizar é que o CAPS está funcionando desde dezembro de 2009. A Prefeitura transferiu, na época, R$50 mil para a implantação e, de janeiro até agora, novembro, transferiu R$65 mil mês para que o CAPS funcionasse. A partir do credenciamento, o que vai acontecer? Será transferido do Ministério um valor de R$32 mil e a Prefeitura repassa por volta de R$33 mil. Eu poderia já... Bom, nesse momento eu gostaria, além dessa informação, de agradecer a presença de todos. Não, eu preciso dessa resposta publicamente. De junho para cá, o senhor concorda que faltaram medicamentos na rede pública municipal? Porque o Estado teve problemas com a questão da logística, a gente sabe disso, mas o município também deixou faltar medicamentos, porque nós temos várias notícias de jornal a respeito disso. Então, assim, faltou medicamento, foi problema de licitação, foi problema de falta de planejamento, mas só faltou. De junho para cá, a rede ficou sem distribuir remédio para a população. Faltou. Tá. Faltou medicamento. As razões, em alguns meses nós conseguimos suprir, outras não. Agora, eu gostaria de enfatizar, vereadora, o seguinte: nós tomamos uma atitude esse mês com relação a uma dispensa de licitação de urgência que nós tivemos que fazer para comprar medicamentos. Até então, todos os planejamentos, nós incluíamos os medicamentos que não eram responsabilidade do município. A partir deste mês, eu, em conjunto com a Secretaria de Administração, estabelecemos que não vamos mais adquirir medicamentos de responsabilidade do município. Por quê? Desculpa. Do Estado. Por quê? Porque este ano nós gastamos R$150 mil comprando medicamento que era responsabilidade do Estado. E nós temos uma lista imensa, eu tenho a lista aqui, de medicamentos que estão para serem encaminhados pelo Estado e que não foram até então. Então, esses 150 mil também poderia ser comprado uma ambulância. Então, nesse momento,
Nesse momento, eu gostaria de agradecer imensamente à vereadora. Dizer que, realmente, esse final de ano podem acontecer várias coisas e eu estou aqui agradecendo esse tempo que eu passei na Secretaria de Saúde e dizer que o pessoal que eu convivi foi uma grata satisfação, foi um imenso prazer, e dizer que sem o pessoal da secretaria, os médicos, e aqui eu gostaria de enfatizar dois profissionais médicos, o Dr. Theo e o Dr. Creso, que são exemplos de profissional nessa área. Em nome deles, eu gostaria de agradecer todos a classe médica, os enfermeiros, os auxiliares, os funcionários, todos a chefia, o Conselho Municipal de Saúde, na presença do Dr. Luiz. Agradecer aos vereadores, que eu tive um ótimo relacionamento, eu não tive problema dentro da Secretaria de Saúde. Quando eu entrei, me disseram que era muito complexo, e realmente é. Só que eu procurei ter um ambiente favorável com todos, né? Então, eu não sei qual será o meu caminho daqui por diante, e eu só sei que essa é a última audiência desse ano, então eu gostaria de agradecer muito esse período que nós passamos, de turbulência. O acidente que aconteceu foi muito desgastante para todos nós, né? Eu fui contactado naquela noite por volta de 1, 2 horas da manhã e fiquei, aquele período, 2 dias, aí, praticamente, correndo atrás de uma série de coisas. Isso que me marcou mais nesse ano que passou, né? Nesses 2 anos. E que nós, infelizmente, perderam várias vidas aí e passou por essa situação. Então, eu tenho que agradecer imensamente. O secretário não faria nada se não fosse os funcionários que a Secretaria de Saúde possui. O prefeito Cidicério sempre me deu apoio. O prefeito Cidicério sempre foi uma pessoa que conversou comigo de uma forma bem aberta, bem clara e bem sincera, mostrando as dificuldades, e eu procurei, de uma forma transparente, colocar todas as dificuldades, como agora o questionamento da vereadora Tiesa, que realmente nós temos que assumir as dificuldades nossas, né? E nós tivemos dificuldades, sim. Então, desculpe aí do passar do tempo, mas eu só tenho que agradecer a todos. Muito obrigado. Nós que... Antes de encerrar, nós queremos agradecer todos os profissionais de saúde aqui presentes e também ao doutor Osmar e a toda a equipe aqui da mesa, e ao senhor, doutor Osmar, dizer assim, do agradecimento por essa sua transparência. Todas as vezes que nós fizemos os requerimentos, fossem eles mais ou menos exigentes, né, o senhor sempre procurou atender naquilo que fosse da sua competência e sempre com diálogo. Acompanhou a comissão a São Paulo Terapia. Então, a gente quer agradecer publicamente também, sobretudo, essa capacidade de diálogo que o senhor empreende na Secretaria Municipal de Saúde. Agradecer a todos e pedir licença para agradecer também o Wilson, na história do CAPES, porque deve fazer pelo menos 8 anos, né, Durvalina, que nós estamos, né, cobrando, né, essa questão. Então, na verdade, então a gente quer agradecer a todos, mas pedir licença, assim, por causa do trabalho burocrático, né, que a gente sabe que esses credenciamentos dão muito trabalho. E agradecer, enfim, a todos e todas, aos colegas vereadores e vereadoras, desejando a todos uma boa noite.